Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, que é um outro assunto que geralmente os clientes perguntam muito para a gente. Felipe, qual que é a diferença de um verniz para o outro? Existe diferença de um verniz para o outro? Existe um verniz que ele é mais indicado, um verniz que ele é menos indicado? Hoje aqui na empresa a gente fornece 3 tipos de verniz, tá? Que geralmente é o que tem hoje no mercado. Só muda às vezes a nomenclatura de um verniz para o outro, às vezes é o mesmo tipo de verniz, mas uma empresa tem um nome e outra empresa chama com outro nome. Quais são eles? Primeiro, é um verniz comum. Esse verniz comum, para que serve? Ele serve para exposição de vitrine e ele serve para lâmpada, que seria o efeito da luz. Tanto luz solar quanto essas luzes de lâmpada. Então, às vezes, a pessoa deixa a mercadoria durante muito tempo exposta na vitrine, essa mercadoria vai sofrer uma reação. Então, esse verniz comum que a gente chama, ele é para esse tipo de peça, tá? E de um tempo para cá, já foi desenvolvido novas tecnologias para verniz. Hoje, qual que é o verniz que é mais aplicado nesse ramo nosso de semi-joia? É o verniz com nanotecnologia, tá? Esse verniz ele tem uma qualidade muito boa. Ele oferece, por exemplo, a gente tem um verniz que ele é um verniz suíço. A gente fornece esse verniz para os nossos clientes. Ele é extremamente excelente em oxidação. Sabe aquele avermelhamento que às vezes acontece com a peça depois de um tempo? Aquele amarelamento muito rápido da prata? Esse nada mais é do que um processo de oxidação. E essa oxidação ela pode ser provocada tanto de dentro para fora da peça, que é um processo que a gente fala que é o cobre migrando para a superfície da peça, tanto de fora para dentro. O que seria esse de fora para dentro? Seria os agentes externos, tá? Ah, Felipe, o que seria esses agentes externos? Tudo que vai prejudicar a qualidade do banho ou vai minar o banho mais rápido. O que seria? Perfume, produto químico, água sanitária, shampoo, condicionador, suor, homens principalmente que tendem a ter ácido úrico. O verniz ajuda a segurar esse processo de corrosão da peça. Água do mar também é uma coisa que às vezes danifica essa peça. Então o verniz ele vai ajudar nesses processos. E tem um outro verniz, que é um verniz cataforético que a gente chama, tá? Esse verniz ele é um verniz do ramo automobilístico que ele foi adaptado para o mercado de joia. Ele é um verniz que o que acontece? É como se você pegasse uma base de esmalte e passar nessa peça. Ele é um verniz que ele vai formar uma película por cima dessa peça, tá? Só que esse verniz ele tem algumas características. Por ele formar essa película por cima dessa peça, esse processo de cura desse verniz ele tem que ser feito em alta temperatura, que geralmente ele é feito em estufa. Dependendo do tipo de peça, ele chega até de 100 a 140 graus, dependendo do tipo de peça. Então o que acontece? Por formar essa película, pode ser que essa peça ela fique um pouco mais opaca. Você pega uma peça, por exemplo, que tem um verniz de nanotecnologia e uma peça que tem um verniz cataforético, você olhando para as duas peças, você consegue diferenciar uma peça da outra. A peça que tem um verniz cataforético, geralmente, ele vai mudar um pouco a tonalidade, porque por esse processo de cura, ele vai ser feito durante um tempo. Então essa tonalidade vai interferir, às vezes essa tonalidade vai ficar um pouco mais avermelhada. E também essa peça, o que vai acontecer? Tem algumas peças que elas começam a ficar dura. Porque você imagina você passando uma base de esmalte nessa peça, colocando ela para secar. Vai formar uma película. Então, por exemplo, uma peça que tem pérola, você não pode dar o verniz cataforético, porque às vezes pode ser que dependendo do tipo de peça, essa pérola começa a derreter. Uma peça que vai um detalhamento de ródio branco, por exemplo, se ela ficar muito tempo dentro de uma estufa, se eu aplicar um verniz cataforético e essa peça ficar muito tempo, pode ser que esse ródio comece a escurecer. Então o verniz mais indicado para o mercado de semi-joia é um verniz de nanotecnologia, tá? E a gente fez diversos testes aqui em laboratórios, inclusive a gente banhou peças de prata, colocou nesses 3 tipos de verniz e provocou a oxidação dessa peça. O verniz de nanotecnologia foi o verniz que melhor correspondeu. Então a gente sempre orienta o pessoal, tanto que vai banhar prata, folheado, ou até mesmo o banho de ródio, a gente orienta a estar aplicando esse verniz de nanotecnologia.